bem-vindo a mais um vídeo do canal de Otakus para Otakus. E hoje, eu como seu anfitrião Pedro Furtado, aquele que não foi roubado, trazendo vamos falar uma recomendação de anime, Castlevania, cara, um anime que lançou, que veio de uma inspiração de um jogo que eu gosto bastante e que contém uma história fantástica. Um anime que não tem traços ali muito de anime, mas tem alguns temas muito legal. Ele agora está lançando sua quarta temporada, então vamos falar sobre Castlevania. Solta a vinheta, Rogério. Beleza, vamos falar sobre Castlevania. Castlevania, que foi uma adaptação dos jogos dos anos 80, do início dos anos 80. E esse em específico é do terceiro jogo, se não me engano, que foi lançado em 1983, Castlevania 3. Que tem como personagem principal o Belmont, como praticamente todos os jogos, né? Só que esse em específico é o Trevor Belmont, o último Belmont vivo até então, né? E essa noção de Belmont, a história de Castlevania é muito interessante, tá? Não só como ele trata as mitologias que tinham na época, como a história do jogo em si. A adaptação desse jogo foi muito bem feita, cara, muito bem feita mesmo. Claro, tem alguns erros aqui, uns personagens que mudaram assim. O Isaac, cara, o Isaac mudou praticamente totalmente do que ele era no jogo para a animação. Inclusive, eu até prefiro esse Isaac da animação em comparação com o jogo. Muita gente não gostou, mas eu prefiro esse Isaac da animação em vez do Isaac do jogo. E tivemos outros personagens extremamente marcantes que mudaram muito vamos falar dos seus pensamentos, das suas ações, e muita gente acabou não gostando. Eu sinceramente adorei, tá? Eu joguei pouquíssimo de Castlevania, pode ser até por isso que eu gostei muito da animação, mas se você gosta de Castlevania, cara, pelo que eu vi de crítica, do que eu li de um pessoal assim, de uma forma geral, cerca de 75%, 80% do pessoal que viu Castlevania gostou da animação, então pode até que ver com uma certa segurança. Beleza? Mas uma coisa importante, esse Castlevania, ele tem algumas adaptações que afloram os personagens do jogo. Isso é uma coisa muito legal. Lembrando, tem gente que não considera isso anime, tá? Esse Castlevania, tem muita gente que não considera esse anime muito por conta do traço. Dá pra ver que ele tem um traço clássico americano, né? Muito das clássicos da DC Comics, da Marvel, aquelas adaptações um pouco mais pesadas, mais obscuras. Castlevania, ele tem muita adaptação norte-americana, não tá um traço de mangá ou de anime. Então dá pra ter gente que meio que estranha e falar, não, isso não é um anime, sei lá, tá mais pra lenda de Korra, alguma coisa desse gênero. Mas não, ele é um anime, ele é considerado anime. A obra em si, ela é japonesa. Castlevania, se não me engano, é da Nintendo, né? O lançamento são da Nintendo. Então por conta disso, de forma geral, ele é um lançamento japonês. Beleza, o que você tem de legal dessa obra? Tirando os jogos, esquece os jogos, tá? Isso aqui vai ser mais uma adaptação de crítico, uma noção prática de fã. Essa adaptação aqui é fantástica. Um dos personagens principais, o trio principal é muito bom, né? Temos a Sypha, que é uma maga que tem os seus poderes tanto de gelo quanto de fogo, mas principalmente o background que tem por trás dela é muito interessante, né? Essa noção dela ser um nômade que fica caminhando e repassando o conhecimento nessa sua caravela de conhecimento, mas eles não se reescrevem o conhecimento, é um conhecimento repassado por oradores, né? São pessoas que repassam conhecimento um para o outro e tentam agrupar eles entre si. A Sypha, ela é desse meio. É muito legal como é repassado esse conhecimento. Ela em si é uma personagem extremamente inteligente e jovem, né? Ela é bem curiosa, muito por conta jovem. Os oradores em si, normalmente é uma pessoa um pouco mais idosa, um pouco mais velha, que tá na caminhada há muito tempo. Então a Sypha, ela é meio que uma exceção dentro desses oradores. Nós temos o Belmont, cara, que é o personagem principal, né? É o Trevor Belmont. Ele que é o último Belmont que é constituído ali da família. Lembrando os Belmonts, pra quem não conhece muito da história dos Belmont, eles são meio que os Van Helsing desse mundo. Eles são caçadores de monstros. E isso é um ponto interessante dessa obra, tá? No jogo não é repassado tanta importância dos Belmonts. A gente acha que eles são só caçadores, mas nessa animação eu gostei como eles adaptaram os Belmonts pra ela, porque os Belmonts não são só caçadores, eles são coletores, eles são cientistas, eles são pesquisadores. Isso é muito interessante, principalmente quando é mostrada a coleção deles. É muito legal, achei muito interessante como eles repassaram essa história do Belmont, porque não tem só uma coleção de monstros, tipo, e manual de como matar lobisomem. Não tem só isso. Tipo, tem guia anatômico de bicho, tem paleontologia, tem arqueologia, tem fósseis, tem esqueletos, tem réplicas empalhadas, tem várias coisas no meio da coleção deles que remostra que é uma coleção
de pesquisadores, de coletores, principalmente porque é uma exposição catalogada e bem simplificada. Então nós temos um livro que você consegue identificar tudo que está à sua volta, você consegue identificar por arquivo e por setor. Isso é uma coisa bem legal dos Belmonts, que não foi tão bem adaptada nos jogos, e na animação acho que foi melhor adaptado do que inclusive do que nos jogos. Do próprio da palavra. Mas é como se ele fosse um ponto frio na sala. É diferente da sua tristeza. Eu não sou triste. Sim, você é. Saindo do Belmont, nós temos o melhor personagem, pelo menos na minha visão, dos jogos de Castlevania. Você pode até negar, mas pra mim ele é o melhor personagem, que foi o jogo que eu joguei, que é o Alucard, cara. No jogo que eu joguei, o Alucard era o personagem principal. E esse Alucard, cara, ele tá muito bom. Não gostei dele tanto na terceira temporada em si, ele tava meio mimizento, mas de forma geral, esse Alucard ele tá bem fiel à animação e aos jogos de forma como um todo, tá? Ele é um personagem que tem tudo praticamente do Alucard, ele é aquela mistura de humano com vampiro. Além disso, dessa mistura, é legal como é repassada essa história dele, né? Que ele é o filho do Drácula com uma mulher humana e cientista. Então, essa noção que ele tem, ele cresceu muito rápido, né? Ele nasceu com um corpo de criança normal e cresceu muito rápido. Então ele tem 14 anos e tem um corpo de um cara de 26, 27 anos. Então é até interessante que o Belmont, ele acabou falando pra ele: cara, você é uma criança birrenta num corpo de um adolescente, num corpo de um homem adulto. Então, meio que é realmente isso. Tem outro momento que ele é extremamente maduro, tem outro momento que ele é bem infantil. É legal como ele é repassado isso e explica por que ele é assim. Porque ele é muito novo, não tem tanta experiência assim com a vida como um todo. De geral, ele também, a animação dele, cara, a animação dele é fantástica. Tem uns momentos específicos que ele faz os movimentos dos jogos, né? Aquele dash pra cima que ele faz, ele desce descendo uma espada. É um movimento característico que ele tinha no jogo. Também aquela dele se transformando num lobo. Tem alguns momentos que são bem característicos dos jogos. Se você se jogou, você fala: putz, mano, entendi a referência. E além disso, nós temos o pai dele, cara, que na minha visão é o personagem principal dessa obra. Claro, o Belmont, eles são o trio principal, mas tudo que eu odeio essa história vem desse cara, tá? Que é o Drácula, cara. Esse Drácula, meu Deus, que Drácula perfeito. Na minha visão, eu já vi muitos filmes do Drácula, li algumas coisas sobre o Drácula em si. Meu pai leu muito sobre Drácula, ele tem o livro do Drácula, o original, que é escrito ainda em cartas. E esses livros, cara, nunca vi uma adaptação tão boa, tanto dos livros quanto das obras, quanto esse Drácula das animações, mostrando como o Drácula evoluiu tanto nos livros até essa obra em específico. Esse Drácula é muito bom, cara, porque mostra que com um homem que tem mais de 500 anos, um homem que é um lorde, é um cara da alta burguesia, que tem um conhecimento, ele tem a experiência de 500 anos, como ele é um homem sábio. Na maior parte das obras, como é repassado o Drácula é sempre aquele cara medonho, um bravo, que pode matar você a qualquer momento. Só que nessa obra não, cara. O Drácula é um cara estrategista, inteligente, um cientista nato. Nossa, o castelo dele, um castelo dele é praticamente ciência pura, rodando. Pontos sobre astronomia, laboratórios gigantescos falando sobre microbiologia. Isso na época ainda, estamos falando antes mesmo do início do iluminismo. Então estamos falando daquela era das trevas, né? As eras sombrias. O momento que ele tinha a questão da Santa Inquisição. Então esse momento, o Drácula, ele representa realmente a grande ciência e a humanidade, mostrando quão retrógrada ela é, uma sociedade que não evolui de certa forma e é tão rústica. Então por conta disso, o Drácula ele acaba se revoltando com a sociedade, com razão, tá? Você pode ter falado: não, ele teve razão até um certo ponto, tá? Has secret knowledge. I am Vlad Dracula Tepesh, and I do not get many visitors. What have you to trade for my knowledge, Lisa from Lupu? E de uma outra forma geral, tá? A história em si é uma atenção para tentar parar o Drácula. Os Belmonts, como último Belmont, ele sente o dever de parar o Drácula e parar essa extinção em massa que o Drácula queria fazer da humanidade. São apresentados outros personagens. O Drácula em si, ele tem um foco maior até a segunda temporada. Tanto é que até deu uma caidinha da segunda pra terceira. A quarta em si é muito boa, mas a terceira temporada realmente era um pouco mais baixa em comparação à primeira, segunda e a quarta. Muito por conta da ausência do Drácula. Você vai entender melhor porque ele vai ser ausente, ele vai reaparecendo mais. Vocês vão entender melhor porque ele ficou ausente. Beleza, os Belmonts têm a função de derrotar o Drácula, derrubar esse sistema que foi gerido pelo Drácula. E depois disso, o que acontece? Cara,
Mano, eu vou falar bem a sinceridade, você tem que ver a obra porque vocês vão adorar. A animação dessa obra é fantástica. Não só do Alucard, eu dei uma noção básica da animação do Alucard. São várias referências que nós temos. Quando o Belmont ele lê alguns livros contando a história da família dele, tem referência de jogos antigos, jogos que são mais atuais, mas na linha cronológica da saga do jogo, ela seria mais antiga do que Velen em si. Então é bem interessante como ele vai retratando pontos antigos em formas atuais. Ele vai linkando não só o terceiro jogo, ele seria mais uma junção do terceiro com o segundo e o quarto jogo da franquia Castlevania. Isso é uma coisa bem legal como ele retratou essa história e esse universo que é Castlevania. Ficou muito bom. E além disso, a trilha sonora em si não é tão impactante, tá? Não vou falar, meu Deus, que trilha sonora, não é aquela grande coisa, mas o que é muito bom é a arte, tá? A animação dessa obra é muito boa, muito acima da média mesmo. É tipo, cara, acho que só tá um pouco abaixo de Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen. De resto, ele tá realmente muito acima da média. E é uma coisa interessante que o pessoal falou, que na quarta temporada a animação cai bastante. Só que eu não acho que ela cai, na verdade eu acho que é outra coisa. Eu acho que eles mudaram o editor-chefe, o editor de animação. Por quê? É uma coisa que parece muito o que aconteceu com Haikyuu, dessa última temporada pra cá. O editor ou deve ter tentado fazer umas cenas mais fluidas, ou ele mudou o cara que faz as edições, que é bem nítido, como a luta ela mudou muito, né, a forma de luta, ficou algo mais direto, não ficou aqueles cortes, bate na cara e volta. Então parece muito Haikyuu da quarta temporada. Não sei se vocês perceberam que Haikyuu ele tem os mundos da terceira temporada pra trás, ele tem um traço mais grosso, os braços do Hinata eles são maiores, ele é um pouco mais encorpado. Na última temporada que lançou agora, que foi, se não me engano, ano passado, o Hinata ele tava com os braços mais finos, os pulos eles estavam mais grog. Aí a pessoa falou, nossa, que animação ruim. Aí depois a gente foi entendendo que não era a animação que ficou ruim, era um toque da própria autoria que deixava nesses momentos. Então nos momentos que eram com menos emoção, ele dava um toque mais de... ele dava mais uma maior profundidade nos personagens, no corpo. Então dava uns maiores traços. Mas na hora da animação intensa, pra fazer aquela animação mais fluida, pra realmente parecer que era real, eles dão aquele traço um pouco mais grog, um traço um pouco mais grosso dentro da obra. Então acho que foi isso, não em si que a animação ficou pior, mas sim uma mudança técnica ali, que ou o editor-chefe acabou fazendo, ou mudança no animador principal. Pode ser um ou outro que vai decidir aí da obra, eu não pesquisei em si sobre isso. Beleza, cara? Então se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ou seu dislike também, como eu mesmo já disse, escreve aí que vídeo porcaria. E, cara, segue o nosso Instagram, tá? Ota_Cus1. Segue lá no Instagram, vão ter votações, vão ter postagens diárias sobre nossos vídeos. E dá uma olhada nos nossos últimos vídeos. Eu tô fazendo aquelas séries que o romance tem que assistir em casa. Vão ter cards aqui na descrição. E também nossos podcasts, dá uma olhada. Temos no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, tudo que você pode participar, a gente tá no meio. Beleza? Então até um próximo vídeo do canal de Otaku para Otakus. E até uma próxima. Otakus para Otakus. E até uma próxima comigo, Pedro Furtado. Tchau, tchau.